Então vamos lá. Vou começar com a leitura do livro Minutos com Chico. Inclusive eu acredito que esse capítulo a gente já até falou, mas como a gente tira de forma aleatória, escolhe o tema, não escolhe o tema, provavelmente seja para alguém. Parentesco. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Emmanuel. A justiça divina preside a formação de nossa parentela. Essa é a explicação de Emmanuel, guia orientador de Chico Xavier. Ninguém que partilhe de nossa existência na família que nos seja alguém desconhecido, ao longo de nossas múltiplas vivências, ao longo da eternidade. Isso percebeu o poeta Álvaro Martins. Não guardes antipatias, paz é luz da vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. O lar é palco de muitos reencontros, reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas benfeitoras em outras épocas. Reencontros de almas cuja convivência se revela difícil porque restaram conflitos de outros tempos, pedindo soluções no presente. A reencarnação nos possibilita fortalecer os laços de amizade já iniciados em vidas anteriores e desatar os nós de ódio e mágoa que vieram do nosso passado espiritual. Os parentes difíceis são os credores do amor que ontem não soubemos lidar. Eles retornam ao nosso lar na condição de filhos rebeldes, cônjuges desorientados, pais autoritários, irmãos agressivos. Aproveitemos a experiência na vida, na família, para desfazer essas antigas marcas do desamor. E isso somente ocorrerá se trabalharmos pela felicidade de todos, fazendo o melhor ao nosso alcance. Não deserte de suas responsabilidades dentro da família, sob pena de perder a oportunidade que Jesus lhe concedeu para reconciliar-se com seus desafetos. A separação pode ser uma saída de emergência, mas nunca a primeira porta pela qual devemos entrar. Jamais seremos felizes se alguém estiver, por justo motivo, derramando umas lágrimas de tristeza e ódio por nossa causa. Ninguém ascende ao topo da montanha se ainda estiver acorrentado no vale da discórdia. A qual compromisso adiado sem justa razão será computados juros de mora e correção monetária. É uma passagem para a gente refletir o que nós deixamos para fazer o amanhã, inclusive para fazer no amanhã. Inclusive, quando a nossa palestra de domingo, que foi excelente com Tiana, falamos a respeito. Falamos o deixar para amanhã o que pode ser feito hoje e também é o abdicar do hoje para fazer posteriormente. Essa passagem, ela traz, inclusive, uma reflexão sobre a nossa família, que foi escolhida no momento que a gente teve a oportunidade e a gente, às vezes, por desentendimentos comuns, desentendimentos simples, deixamos para resolver esses problemas, esses percalços posteriormente. Tá? Então é um convite para que nós possamos refletir com referência àquilo que está sendo oportunizado nesta existência. Tá bom? Vou pedir para que todos que se sintam à vontade fechem os olhos para que a gente reze o Pai Nosso, que é a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bem, vou fazer o convite aqui para o nosso palestrante de hoje. Deixa eu me encontrar aqui. Aqui. Boa noite, Danilo Cruz. Boa Bem-vindo. noite, joia, como está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo caminhando na paz do Senhor. Maravilha. Queria lhe primeiro agradecer a oportunidade, né, que você se predispôs a estar aqui para conversar conosco e lhe apresentá-lo. Danilo vai falar hoje sobre ansiedade, da anormalidade ao transtorno. Eu acho que o povo já está ansioso para escutar sobre isso. Então, bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, meu caro. Boa noite a todos, em especial às confreiras e os confrades do ACEFRAC. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez e espero que realmente minhas palavras possam ser inspiradas pelo mais alto para alcançar os corações daqueles que verdadeiramente podem ser beneficiados com elas. Falar de ansiedade é falar de saúde mental, né? E quando a gente fala em saúde mental, isso me remonta muito ao próprio conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que prega desde a década de 90 que saúde é o pleno bem-estar biopsicossócio-espiritual. Olha que interessante, existe também esse termo, né, que conluia, digamos assim, todo um complexo de conceitos que com certeza trazem uma esperança para a gente que é espírita, né, de perceber como nós, aos poucos, vamos nos aproximando da necessidade de espiritualização. Contudo, é muito frequente que as pessoas confundam saúde espiritual com saúde mental. E eu tenho visto, infelizmente, isso muito frequentemente no movimento espírita. É interessante porque essa visão eu tiro de pessoas que são bastante conhecidas no movimento, inclusive pessoas que já estão há muitos anos, achando que, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo de depressão, um processo de ansiedade grave, isso aí é fraqueza, isso aí é incapacidade de lidar com os confrontos da vida, com os conflitos, com os desafios existenciais, e eu acho que esses julgamentos são, no mínimo, precipitados. Então, Sim. É preciso que a gente faça a diferença entre saúde mental e saúde espiritual para deixar bem claro que são coisas diferentes, né? Geralmente a gente pensa que é a mesma coisa, já que é um espírito, no final das contas, que está ali tendo aquela perspectiva. Contudo, a própria Joana se debruça de forma bem interessante, bem aprofundada, na literatura, na psicografia, para nos trazer uma coletânea, que é a série psicológica dela, pelas mãos de Divaldo Franco, para fazermos essa diferença, para aprendermos a diferenciar o que é saúde mental, psicológica, emocional, e o que é saúde espiritual, no sentido palingenésico, reencarnatório, e no sentido evolutivo, porque são coisas diferentes. Assim como também eu não posso esquecer do sentido interexistencial, ou seja, mediúnico, no sentido obsessivo, se a gente pode destrinchar dessa forma, que são também conteúdos dentro da saúde espiritual, mas são coisas diferentes e a gente precisa deixar bem claro para não permitir que haja um reducionismo, para que as pessoas achem que todo problema mental é sempre espiritual e que todo problema espiritual é sempre mental e só, e ponto final, e acabou. Não é tão simples assim, seria realmente interessante se fosse simples, mas óbvio que não é. E isso me leva também a uma outra coisa interessante, que é o que eu tenho visto atualmente em termos de saúde com relação ao isolamento da pandemia. Nós vemos que as pessoas parecem que não estão tendo muita consciência de que 60 mil pessoas morreram e querem abrir os empreendimentos comerciais como se nada tivesse acontecendo, e é preciso muita responsabilidade com relação a isso.
Eu vi recentemente uma postagem numa rede social falando exatamente isso, que não é porque a gente achatou a curva, é porque a gente normalizou a morte. E realmente a Hum. gente precisa ter muito cuidado com essas soluções. Por quê? Porque o que eu tenho visto é o quê? As pessoas estão dando muita prioridade às suas saúdes mentais, ou seja, elas não aguentam mais ficarem isoladas, e com isso estão dispondo das suas integridades físicas, se esquecendo que, sim, nós temos riscos muito graves, inclusive de desencarnarmos, e de que nossos parentes, nossos entes próximos, nossos amigos também venham a desencarnar por conta disso. Então, feito esse adendo inicial, a gente pode se aprofundar agora na questão da ansiedade, que é, sem dúvida alguma, um tema crucial. A gente às vezes vive pedindo a Deus paciência, Senhor, dá-me paciência, mas dá-me agora, porque eu estou com pressa. Ou seja, a gente não tem uma atitude, né, João, de perceber que isso é uma construção, que paciência é igual a músculo, ela precisa ser cultivada, não é uma coisa que vem pronta de lá de cima. Na verdade, quanto mais a gente pede, mais a gente vai ter oportunidades de desenvolvê-la. Então, a ansiedade é, sem dúvida alguma, uma característica do humano que incomoda muitas pessoas, mas faz parte da existência. Quem já me ouviu falar sabe o quanto eu gosto de destrinchar a origem das palavras. Eu gosto muito de estudar a etimologia. E a origem da palavra ansiedade é anshen, que significa justamente um estreitamento, uma opressão, é uma constrição, né? Quer dizer estrangular. E aí daí também que vem a palavra ânsia, do latim, que é a origem de algumas outras palavras, como a palavra ânsia, né? Como fica bem clara nessa questão, e que tem o radical ang. Ang é de onde vem algumas palavras como angina, que é uma dor constritiva no peito, né? E também angústia, que é o sentimento de aperto na garganta e aperto no peito, decorrente de uma coisa do passado. Essa é a diferença entre angústia e ansiedade, que as pessoas confundem. Muitas vezes colocam como sinônimos, mas são diferentes, né? A angústia muitas vezes remete ao passado, enquanto que a ansiedade ao futuro. Aliás, alguns psicólogos, em um que eu gosto bastante, que eu sou psicólogo, né? E como professor de psicologia ensino justamente esse rapaz que é Frederick Perls, que é o criador da Gestalt terapia, que fala justamente que a ansiedade é a incapacidade em lidar com a lacuna entre o agora e o depois. Ou seja, é um problema que a gente tem com o tempo. A gente tem dificuldade de confrontar o tempo, de enfrentar a disposição de que o que vem depois vai ser diferente daquilo que a gente havia planejado. Não é muito fácil lidar com isso, né? A gente quer ter o controle das coisas. Isso é bem do ego, né? A gente quer que as coisas sejam como nós gostaríamos. E, obviamente, que as coisas não são. O texto que inspira a minha fala é um texto de Emmanuel, que ele tem a oportunidade no livro Pão Nosso, no item 8, de nos trazer uma fala da Epístola de Pedro, quando nos aconselha a depositar as nossas expectativas, as nossas ansiedades, os nossos anseios na esperança do Pai. Que a gente tenha sempre em vista de que o Pai, com certeza, nos acolhe da melhor maneira. E, inclusive, Emmanuel tem uma postura um tanto quanto contundente com relação à ansiedade. Ele fala de um jeito até curioso, colocando que é um sentimento inútil em diversos aspectos. Ele é até muito firme no seu posicionamento, dizendo que a ansiedade é característica de quem, por ora, vivencia o desespero. Quem não consegue encontrar um sentido, um significado naquilo que está vivendo. Então, com isso ele está dizendo, obviamente, que quando a gente consegue enxergar um sentido na nossa vivência, as ansiedades se dissolvem. A gente vai ter aí uma oportunidade de enxergar aquela circunstância como um aprendizado, como um desafio. A gente vai passar a se questionar em que isso me desafia.
como eu robusteço o meu caráter, como eu amadureço diante dessa circunstância, em vez de descambar para um processo ansioso que, na visão de Emmanuel, é uma perda de tempo. Trocando em miúdos, ele traz dessa forma, né? De uma forma bem assim, instigadora. Ele diz o quê? Que a ansiedade coloca todas as probabilidades contra o ansioso. Ó, Porque ela piora. eu gosto de fazer, eu gosto de intermediar a conversa com o psicólogo, porque eu já aproveito para fazer uma consulta. Mas brincadeiras à parte, eu preciso tirar uma primeira dúvida. Quando é considerado realmente ansiedade? Eu falo porque eu me achava ansioso e descobri, talvez, dentro das minhas terapias, que pode ser que sim, pode ser que não. Não vou adentrar ao meu caso específico, mas eu acho que, inclusive, é um objeto de muito questionamento dos psicólogos com os pacientes. Porque eu vejo, Danilo, que as pessoas ficam assim, tudo já acredita que é a ansiedade, e parece que aquilo ali torna a pessoa mais detentora desse poder que é dado de dizer, é porque eu sou ansioso. Eu vejo pessoas que talvez não sejam ansiosas, mas quando começam a dizer para ela que ela é ansiosa, ela se veste dessa personalidade e piora ainda mais. Então, por isso que eu acho que para a gente já começar aí, já nivelando as pessoas que estão assistindo, quando é que podemos dizer que realmente somos ansiosos? Bom, primeiro é importante a gente deixar claro que a ansiedade é uma emoção perfeitamente normal. Infelizmente, a gente vive uma cultura da patologização do humano, em que a gente começa a encontrar algo de patológico em tudo e em todos. Tem alguma coisa errada com fulana. Você já viu como o Beltrano se comporta? Ou seja, o tempo inteiro a gente quer achar um problema e, aliás, há até, de certo modo, uma romantização do patológico. A gente abre a boca numa rede social para dizer eu sou bipolar, como se fosse uma coisa bonita e maravilhosa ser bipolar, quando na verdade é um transtorno mental severo, persistente, extremamente difícil de tratar, porque envolve toda uma questão com adesão ao tratamento, toda uma dificuldade, e não é uma coisa muito simples não, e o fato de a gente ter uma labilidade emocional, que é essa instabilidade, esse sobe e desce, não caracteriza o transtorno bipolar. Isso é bem importante eu falar. As pessoas acham que ser bipolar é acordar de mau humor e ficar de bom humor antes do meio-dia. Não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver bipolar com isso. Tá? Transtorno bipolar, existem fases, a pessoa passa semanas lá embaixo, aí depois passa dias lá em cima. Existem tipos diferentes de transtorno bipolar. Então, estou trazendo o transtorno bipolar como um exemplo para a gente ver que há uma romantização, né, do transtorno mental. Eu sou depressivo, vou escrever poesia porque eu sou depressivo. E como eu sou poeta, sou escritor, eu também vejo muito isso, né? Eu faço às vezes compilações poéticas e eu vejo algumas pessoas falarem comigo, você é psicólogo? Porque eu sou depressivo. E aí começa a falar que é depressivo como se fosse uma coisa maravilhosa, né? É como se você fosse um romântico condoreiro que vai morrer de tuberculose. Aquela coisa assim, sabe, que não existe romantização em termos de transtorno mental. Transtorno mental é uma coisa séria. Agora, a ansiedade em si não é boa nem ruim. Ela é uma emoção como qualquer outra. É uma emoção, inclusive, imprescindível, porque ela nos deixa cheio de expectativas. Aliás, existem estudos que vão mostrar que um pouco de ansiedade é sempre importante para melhorar o nosso desempenho no que quer que façamos. Então, ter um pouquinho de ansiedade faz com que eu evite, por exemplo, barbeiragens, no sentido pior dessa palavra. Porque quando eu acredito que nada de mal vai acontecer comigo, eu acabo simplesmente não prestando atenção no que eu estou fazendo e acabo cometendo erros no meu fazer. Estar atento, um pouco ansioso com o que eu estou fazendo, me deixa vigilante, me deixa, né, focado no que eu preciso fazer ali. Então isso é importante. A ansiedade é uma emoção importante. A gente não pode também cair numa lógica de felicidade sintética. Você está ansioso, toma aqui um remedinho para poder tirar a ansiedade, como se fosse uma coisa ruim a ansiedade. Não, a ansiedade é importante, a gente precisa ter ansiedade. Quando a ansiedade chega a um nível patológico, ela paralisa a pessoa.
ela traz sofrimento psíquico, ela vai interferir na produtividade laboral, na produtividade estudantil da pessoa. Ela vai, sem dúvida alguma, trazer grandes danos, mas isso não é o comum. Existem estudos que vão falar que menos de 12% da população tem problemas com ansiedade. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com essas falas de patológica, né, de que a gente é ansioso, não, eu sou ansioso. Assim, ter ansiedade faz parte da nossa vida. Em diversos momentos a gente vai experimentar, inclusive várias vezes ao dia, alguma circunstância de ansiedade. O problema é quando essa ansiedade nos paralisa. Aí sim, a gente caiu na perspectiva patológica. Aí a gente já tem realmente um problema. Aquilo ali trava. A ansiedade, ela é reconhecida como através da resposta fisiológica. A gente olha para o corpo para saber se está vivendo ansiedade. A gente vai perceber a taquicardia, a gente vai perceber a sudorese, geralmente é uma sudorese fria. A gente vai perceber a secura na boca, algumas vezes um formigamento nas têmporas, algumas pessoas falam de formigamento nas mãos, o tremor dos membros. Sabe aquela coisa do pessoal que fala que teve caruara nas pernas? Exatamente. A questão de que às vezes os esfíncteres ficam mais frouxos, ou seja, as pessoas sentem vontade de ir no banheiro. Isso também acontece, né? Então existem inúmeras respostas fisiológicas para a ansiedade e a gente aprende a olhar para isso e começa a se conhecer mais. É preciso observar o corpo para tomar consciência do que você realmente está sentindo. E aí, nisso, você vai perceber se aquilo vai trazer um problema grave para a sua vida na medida em que você não consegue se relacionar, você trava, porque a ansiedade, ela mobiliza o nosso sistema nervoso autonômico. Só que ela prepara a gente para lutar ou fugir. Só que algumas pessoas têm uma reação que é completamente diferente dessas duas. A gente tem uma reação de congelamento, é o freezing. Nesse congelamento aí sim a gente pode ter um problema, né? Um problema sério. Mas essa mobilização é muito comum. Muitas pessoas vão falar de tensão emocional. Outro problema importante, João, é que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de relaxar pós-ansiedade. E aí permanecemos nesse tônus excitado o tempo inteiro, e aí não conseguimos sair dessa sensação de estresse, porque a ansiedade implica numa sensação de expectativa. Então essa expectativa demasiada vai trazer danos em longo prazo. Não à toa nós vemos correlação estatística entre, por exemplo, só um exemplo, hipertensão arterial e ansiedade. Então, por quê? Porque depois de tanto tempo com os calibres dos vasos sanguíneos sendo apertados por conta da situação de ansiedade, a pessoa acaba tendo uma dificuldade com relação a isso. A hipertensão arterial se instala. Então vamos... Vá, finaliza. Finaliza esse raciocínio, porque eu vi você respirando, pensei que você ia encerrando. Vá. Não, é isso. Eu só queria trazer o quê? Que é a questão da patologia da ansiedade. A ansiedade é vista pelos psicopatologistas, pelos psiquiatras e os psicólogos clínicos que se debruçam sobre esse tema, como dentro de um espectro. A ansiedade é vista num espectro. Então, existem transtornos ansiosos. Existem dois grandes tipos de transtornos ansiosos. A ansiedade generalizada, né, e as ansiedades episódicas. A ansiedade generalizada, basicamente, é um grande transtorno chamado TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno implica que a pessoa está o tempo inteiro vivenciando ansiedade. E isso muitas vezes é extremamente causticante para a vida da pessoa. A pessoa fica o tempo inteiro tenso, emocionalmente mobilizado, e isso interfere na sua produtividade. Isso é importantíssimo. Há muito sofrimento aí. E existem os transtornos episódicos, que são, por exemplo, transtorno de pânico. É um transtorno de ansiedade, que acontece de vez em quando, em que a pessoa tem um episódio de ansiedade paroxística, que é o termo técnico, em que a pessoa sente uma ansiedade muito intensa, e aí ela não consegue administrar essa sensação. É muito difícil, e muitas pessoas relatam, dentro do transtorno de pânico, que sentem medo de morrer ou de enlouquecer. A maior parte das pessoas acham que estão tendo um infarto.
Então é realmente uma situação tão ruim, mas ter um episódio de ansiedade paroxística não é transtorno de pânico. Ter um apenas não é problema. Quando se torna uma coisa recorrente, aí a gente vai levar em conta essa possibilidade e um bom profissional vai poder fazer essa diferença. Aí temos também os transtornos fóbicos, que também é um tipo de transtorno de ansiedade, né? As fobias que podem ser fobias específicas, fobia de elevador, de cachorro, de altura, ou as fobias sociais. No caso, a pessoa que tem medo de interagir com as outras, de perguntar informação, de assinar um documento na frente do outro, de interagir em geral, de apresentar uma situação de uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa muito mobilizante mesmo, que só imaginar a possibilidade já faz a pessoa ter todos os sintomas autonômicos. Além desses transtornos, a gente também tem um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que está dentro do espectro da ansiedade, tá? Isso também é importante colocar. E o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Após uma situação traumática, como, por exemplo, um acidente, um assalto, a pessoa vai desenvolver toda uma gama de sintomas que se configuram como transtorno ansioso. Então, são esses os transtornos, são essas as psicopatologias. Eu já estou aqui, já fiquei meio patologicamente abalado. Primeiro eu vou pedir ao pessoal aí, estão gostando dessas explicações, clica nesse aviãozinho aí, chama todo mundo aí, aquela sua amiga que é ansiosa, que precisa escutar um pouquinho sobre esse assunto, convidam aí. Vamos lá. Então quer dizer assim, a ansiedade só se torna um problema se ela estiver causando ou problemas físicos ou problemas de mobilidade, problemas de interações, é isso? Se ela vai se tornar um problema, isso, quando ela traz um sofrimento muito intenso e quando ela interfere na produtividade da pessoa. A pessoa perde a capacidade, por exemplo, de ir e vir, perde a capacidade de trabalhar, de estudar, perde a capacidade de interagir socialmente, por exemplo, namorar, de passear, etc. e tal. Então, são circunstâncias que vão fazer toda a diferença e aí se torna uma coisa patológica, né? Só que a gente, João, tem ansiedade antes mesmo de encarnar. É interessante trazer essa fala. Por quê? Porque quero saber já isso aí, vá. No livro dos Espíritos, a gente vai encontrar algumas questões que versam sobre o assunto ansiedade. E uma das questões é a 341, que fala exatamente disso. Que antes da gente encarnar, de forma compatível com os desafios que a gente vai ter, que a gente prevê, né, no nosso planejamento reencarnatório, a gente vai ter reações de ansiedade. Os espíritos falam para Kardec isso, né? Que temos ansiedade antes de encarnar. Olha que interessante, né? É uma coisa que antecede a encarnação. E é bom lembrar também, os espíritos falam, aí na Revista Espírita de outubro de 64, a gente vai encontrar muita coisa sobre isso, que as emoções são muito mais intensas no plano espiritual, né? Quando a gente desencarna, a gente vivencia emoções muito mais fortes. E aí imagine, essa ansiedade lá no plano espiritual, como não deve ser, muito mais intensa, muito mais significativa. Aí outra coisa também interessante, na questão 471 de O Livro dos Espíritos, os espíritos falam para Kardec que, quando Kardec pergunta, né, com relação às vezes a gente sente uma ansiedade com a causa indefinível, de onde isso decorre, do que isso decorre? E aí os espíritos respondem que é extremamente comum que seja a influência de um espírito, uma comunicação feita por um espírito, né, e que a gente não está tomando consciência disso. Ou seja, uma influência aí mediúnica, uma influência porque a gente não sabe o que está acontecendo e, no entanto, aquela presença ali daquele espírito, aquela vinculação que há entre nós e o espírito vai trazer essa reação ansiosa. Isso me remonta à famosa questão 459, né, que os espíritos influem muito mais do que a gente pode imaginar nos nossos atos e nos nossos pensamentos, né? Então, sem dúvida alguma, a questão aí da ansiedade também está dentro desse âmbito, né? Aí também os espíritos falam na questão 933
que a ansiedade ela pode ser uma espécie de penalização que o próprio espírito, que a própria consciência impõe sobre si. Por exemplo, eles dão o exemplo da ansiedade da avareza. A pessoa que é avarenta, ela vai ficar tão angustiada, querendo mais e mais e mais, obter e ter mais, que essa ansiedade por si só já é uma espécie de autopunição em que a lei se processa, né? É uma tortura, na fala dos espíritos, né? É uma tortura autoimposta. Está aí colocada, né? O temor da morte, também os espíritos falam na questão 941, que o temor da morte é carreado de ansiedade nos que são vinculados apenas ao corpo físico. Eles usam aquela famosa diferenciação do homem carnal e do homem moral. Então, no homem carnal, no homem que é vinculado ao corpo, identificado com o corpo, esse temor da morte é recheado de ansiedade. Então, aí também temos uma forma de responsabilização, né? Então, quando a gente tem um ponto de vista diferenciado diante da vida, dos desafios, com certeza a gente vai ter um outro olhar perante esses desafios e vai se sentir mais esperançoso, né? Acho que nesse momento é importante a gente falar sobre isso, esse momento que a gente está vivendo de isolamento, né? A gente precisa se lembrar que essa visão da vida, esse ponto de vista que a gente assume para enfrentar esses desafios que se põem, fazem toda a diferença. Aí lá na questão da Revista Espírita de outubro de 64, os espíritos falam, né, a Kardec, que o ponto de vista para encarar a vida pode ser de fadiga e ansiedade ou de calma e serenidade. Então é preciso desenvolver esse ponto de vista de calma e serenidade, que isso vai fazer toda a diferença no final das contas no nosso output, né, no resultado, no fruto desses nossos desejos, nossos anseios, nossas expectativas. É normal a gente estar ansioso nesse momento que estamos vivendo? Ah, com certeza. Seria estranho não estarmos ansiosos, né? Talvez agora, e aí eu estou fazendo um curso na Fundação do Instituto Oswaldo Cruz, e uma psicóloga que é especialista em emergências e desastres, e em epidemias, em pandemias, ela fala isso, que com 4 meses, e a gente já alcançou esse período, as pessoas começam a demonstrar uma intensidade menor na ansiedade. Mas ainda assim, muitas pessoas ainda têm, né? Aí, em especial agora que a gente está tendo dificuldade com relação ao desejo de sair de casa. Não aguenta mais ficar em casa. E aí nessa, muitas vezes quer ir para os lugares e infelizmente podem estar se disponibilizando para o vírus. Isso pode ser realmente um grande problema. Eu me lembro, nessa sua pergunta, o livro As Dores da Alma, de Hamed, que ele tem um capítulo específico sobre ansiedade. Ele versa sobre isso de uma forma que eu acho brilhante, né? Ele vai dizer o quê? Que a reunião de todas as nossas ansiedades jamais poderá alterar o destino, que é imprescindível que a gente vivencie uma presentificação. Ele convida a gente a integrar, a aceitar o presente. Isso me remete muito a uma fala de Joana, que a maior parte dos nossos sofrimentos são decorrentes da nossa rebeldia. A gente não aceita. E aí fica lutando contra, sem perceber que a gente está lutando contra a gente mesmo. Então é preciso ter humildade para aprender com essa circunstância, perceber que isso é um aprendizado. É um grande desafio. Hamed fala disso, né? Ele diz o quê? Que não tem nada fora do lugar. Ele diz que Deus é soberanamente sábio e jamais colocaria uma coisa fora do lugar. Não tem nada errado. Eu me lembro de minha avó, que frequentava o Sechonoye, e ela dizia uma frase que eu repetia como um mantra para mim. Na minha infância, né? Eu era criança. Ela dizia: meu filho, diga assim para você: você é perfeito, filho de Deus perfeito. Ela sempre falava isso me inspira justamente porque eu percebo dessa forma. A gente precisa lembrar que não tem uma vírgula fora do lugar, um pingo fora do J e do I. A gente precisa lembrar disso, que as coisas estão dentro dos conformes,
né, dentro da lei, nada está fora da lei, não existe fora da lei no universo. Então, a gente sempre vai perceber que essas crenças vão determinar comportamentos exteriores, como diz Hamed, né? Ele diz que a gente, quando a gente acredita que as coisas, tá tudo muito ruim, a gente acaba se comportando em consonância com isso, e aí faz com que as coisas sejam ruins. Em psicologia, a gente chama isso de profecia autorrealizadora. A gente acaba construindo, a gente procura chifre em cabeça de cavalo, e acaba encontrando. Não tem como não encontrar. Deus nunca erra, né? Deus nunca erra, é uma frase de Hamed, né? Deus nunca erra, é preciso cultivar uma despreocupação gradual com relação aos nossos destinos, que isso com certeza vai levar a gente a perceber que tudo está dentro do nosso merecimento, da nossa necessidade e, portanto, do nosso amadurecimento espiritual. A gente precisa desfrutar dessa circunstância como aprendizado, aprender com isso tudo que a gente está vivendo. Né? Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele coloca que a ansiedade é uma aflição vazia. Olha a expressão, é muito forte, né? Emmanuel é bem contundente, né? Ele fala, é uma aflição vazia, que invariavelmente pode levar a um descambamento do processo reencarnatório. Então, é um problema, é uma emoção inútil. E Bezerra fala no livro Apelos Cristãos que a dificuldade, gente, é um degrau de ascensão. Então, que a gente tenha essa visão, né, que a nossa rebeldia, a nossa inaceitação vai ser um problema maior, vai piorar tudo. Então, é preciso que a gente perceba no sofrimento que a gente está vivendo, nessa circunstância que a gente está passando, um degrau ascensional. É conhecimento que a gente necessita, né? Vamos lá. Tá. Eu me descobri ansioso. O que é que eu faço? Porque assim, eu vi uma pergunta aqui que eu vou até transformar um pouquinho essa pergunta. O que eu percebo muito, não sei se eu estou certo, isso é do ser humano. Quando a gente tem qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de incapacidade, a gente fica buscando do outro o reconhecimento dessa incapacidade, desse problema, desse transtorno que a gente tem. A ansiedade não foge muito disso. Eu percebo... Eu vou lhe dizer que eu me achava ansioso e fui para uma psicóloga que ela ficou para mim tentando me explicar que a ansiedade é normal, que inclusive ela é muito, muito ansiosa. Ela foi tão ansiosa que eu saí dela que eu já estava... Eu fugi dessa psicóloga, porque ela disse, é normal, a pessoa tem que ser ansiosa mesmo, o mundo é assim. Eu achei ela tão ansiosa até para contar a vida dela, mais do que escutar a minha, que eu saí. E isso eu percebo com as pessoas, a necessidade de receber talvez não sei se eu posso dizer uma aprovação ou um reconhecimento de que você está passando por isso. A ansiedade a gente descobre, trata de que forma? Essa seria a melhor forma? Então, o que é que a gente vai perceber com relação à ansiedade? Que a ansiedade, ela está nos dizendo ali que existem conteúdos que precisam ser agregados, né? Joana coloca no seu livro Conflitos Existenciais, que ela também tem um capítulo inteiro só sobre ansiedade. É brilhante a fala dela com relação a isso. Ela coloca que é imprescindível que a gente aceite realmente o momento presente. Ela corrobora com essa visão de Hamed, né, da presentificação, a necessidade de estar aqui agora, de aceitar-se nesse momento presente, né, porque sem dúvida alguma a gente às vezes fica fugindo do presente, nessas fugas psicológicas, às vezes através do vício, às vezes em atitudes pequenas, em buscas às vezes vazias, querendo amontoar coisas, querendo se exibir, aquela frase que eu sempre falo nas minhas palestras, né? A gente vive querendo comprar o que não precisa para agradar quem não se importa, não, querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Né? A grande verdade é essa, a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. E aí nessas buscas todas, a gente acaba não se encontrando. E aí com Joana, a gente vai aprender, por exemplo, que muitas vezes tem uma insegurança basal ali.
nesse capítulo específico do livro Conflitos Existenciais, ela remonta à figura de John Bowlby, um psicólogo que a gente aprende no curso de psicologia, logo no começo, na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1, que ele fala sobre apego. Ele fala justamente disso, e quando a gente não tem uma relação de vinculação saudável com os nossos pais, a gente leva essa insegurança para o resto da vida. E é essa insegurança que é vivenciada como ansiedade. Aí ela fala de Freud, fala de Melanie Klein, mostrando justamente que muitas vezes a gente mantém inseguranças justamente porque sente que aquilo ali é algo que mobiliza demais, é um desafio grande demais para as nossas possibilidades. Só que a Joana também resgata o fato de que esses autores, esses psicólogos materialistas que eram, não abarcavam o fato de que a nossa infância, na verdade, atualiza a nossa jornada evolutiva. A infância, ela traz de volta o nosso passado, de alguma forma, né? Ela vai atualizar as nossas demandas, as nossas dificuldades lá do passado. E é por isso que Joana coloca nesse capítulo que, muito frequentemente, a causa dessa ansiedade está nas existências transatas, está lá no nosso passado evolutivo. Então é preciso estarmos atentos para percebermos todos os aprendizados que a gente tem com essas circunstâncias. E aí, como diz Hamed, de novo no livro As Dores da Alma, a gente precisa aprender com as repetições. Muitas vezes a vida fica repetindo coisas, né? Sim. Várias circunstâncias se repetem. E aí Joana, ela propõe o quê? Que o tratamento seja feito, obviamente, quando houver necessidade de uma medicação ansiolítica, que a gente possa usar isso sim como um recurso, mas que a gente não se atreva a usar isso como uma espécie de bengala para o resto da vida. Porque pílula nenhuma vai nos ajudar a tomar uma decisão, pílula nenhuma vai fazer com que a gente consiga elaborar um luto, ou consiga confrontar uma situação de fracasso, uma frustração. Não é a pílula que vai fazer isso, é preciso que a gente tenha coragem para empreender isso. E ela diz que em alguns casos, obviamente, é preciso ajuda profissional. Mas ela sugere o quê? Que a gente faça meditação, que a gente faça a prática do bem. Em alguns casos é interessante, olha que interessante Joana falar isso, que a gente faça yoga para aprender a respirar, porque eu vejo muito isso no consultório. Os ansiosos, infelizmente, não sabem respirar. Em alguns casos eles desaprenderam, em outros casos eles nunca aprenderam nessa encarnação. Eles precisam aprender a respirar. Então, uma das técnicas mais utilizadas é a tomada de consciência respiratória, a ajudar a pessoa a respirar melhor. E é bom lembrar o símbolo da respiração, né? Usando um símbolo da psicossomática, é um símbolo de que a gente precisa aprender a fazer trocas. A troca gasosa remete muito às trocas, a gente conseguir lidar com o outro, confrontar o outro, o diferente. Muitos dos ansiosos têm dificuldade em aceitar os outros que convivem com ele como eles são. Eles querem se impor ao outro, ditar ao outro como o outro deve ser. E é preciso que a gente tenha mais humildade para permitir que o outro seja como é. Eu antigamente nas minhas palestras falava que a gente precisava dar ao outro o direito de ser quem é, mas não cabe a gente, eu não falo mais isso por isso. Não cabe a gente dar ao outro o direito é do outro, é pessoal e intransferível. Cabe a nós reconhecer esse direito, chancelar esse direito, em vez de tentar fazer com que o outro seja a gente, numa visão narcisista, né? A gente às vezes não quer se relacionar com o outro, quer se relacionar com a gente no outro. Inclusive quer que a pessoa lhe veja como você quer também, né? Pois é, imagine aí como é que dá para fazer isso. Aí é Hamed que vai falar isso, né? Ele diz assim que devagar também é pressa, né? Ele diz que a gente precisa lembrar que com toda e qualquer urgência pode atrasar. Então é preciso que a gente perceba que cálculo meticuloso na vida para resolver as coisas, tudo, a gente às vezes é detalhista, é perfeccionista, imediatista, é a grande característica do ansioso, né? O imediatismo. A gente precisa confiar mais, ter mais fé de que as coisas vão prosseguir da melhor forma, que tudo está dentro do lugar, tudo tem uma razão.
Então é preciso que a gente desperte para essa realidade. Aí Joana propõe que a gente vá para uma terapia de catarse, de colocar para fora essas inseguranças, né? Que infelizmente esse sofrimento reparador ainda é um instrumento necessário no nosso processo evolutivo. A gente ainda necessita de circunstâncias assim para aprender, para o nosso aprendizado. Então, aí ela diz o quê? Que a gente precisa o quê? Se permitir racionalizar as nossas emoções, tomar consciência delas, raciocinar a respeito delas, e assim, nessa reflexão, cultivar, olha que fala interessante, cultivar o otimismo. Para Joana, o ansioso, ele muitas vezes tem dificuldade de cultivar o otimismo. E tendo essa atitude de otimismo, a gente vai desenvolver paciência e equilíbrio emocional. Ela que vai versar sobre esse assunto, né, dizendo que quanto mais a gente se propõe a desenvolver esse tipo de atitude, mais a gente vai perceber que a gente alarga nossos pontos de vista e começa a aprender com as circunstâncias que se põem na nossa vida. Né? Esses desafios que aparecem, como diz Viktor Frankl, né? Que a gente pare de enxergar problemas e comece a enxergar neles desafios. Se pergunte em que isso me desafia. Então essa é a atitude. Aí ela propõe também que a gente desenvolva uma melhor compreensão do existir com leituras edificantes. Buscando leituras edificantes. Olha que interessante. Eu falei recentemente em uma live do Assis, lá do Porto da Barra, que muitas vezes a gente não se atenta para o fato de que esse momento de isolamento é um momento que a gente pode estar assistindo boas lives, a gente pode estar assistindo palestras no YouTube, a gente pode se debruçar sobre textos instrutivos, sobre textos edificantes para as nossas vidas. Então é uma oportunidade ímpar de arrumar a casa interna, arrumar a casa mental, como diria André Luiz, né? Então é importante a gente ter esse tipo de perspectiva, percebendo que a prática do bem sempre vai fazer a diferença. Né? Fazer o bem faz bem. Vários estudos de psicologia positiva, de psicologia transpessoal vão afirmar essa verdade, que a caridade é terapêutica por si. Aí, obviamente, que a gente, sendo espírita, também vai falar da necessidade da transfusão da bioenergia, o passe, né? A questão do passe faz toda a diferença. Eu me lembro uma certa feita, na minha adolescência, quando eu estava com uns 18 anos, mais ou menos, eu passei por um momento de um perrengue emocional, e aí eu resolvi virar uma espécie de passe. Ficava indo para tomar passe, mas para mim aquilo foi extremamente importante. Porque naquele momento, aquelas leituras edificantes antes do passe, que a gente escuta, aquilo tudo foi fazendo sentido para mim, foi fazendo diferença. E aí depois eu fui tomar consciência de que eu estava exagerando no passe e esquecendo a necessidade de me devotar na prática do bem, né? E é isso que fez também diferença. Então é importantíssimo que a gente lembre, né, como disse Jesus, que bem-aventurados os que choram. E aí Joana vai e fala de forma magistral no livro Conflitos Existenciais, porque choram na purgância dos seus males do passado, porque choram justamente trazendo para fora, através do sofrimento redentor, as oportunidades malbaratadas do passado. E com isso, com certeza, tem a oportunidade de crescimento. Então é enxergar de outra maneira, ver com outros olhos, perceber com outra perspectiva, outro paradigma, esses desafios todos que a gente tem. Então, com certeza, com essa atitude, a gente tem uma boa terapêutica, né, João? É, eu estou aqui, eu estou lendo os comentários e ficando sem saber qual a última pergunta que eu faço, mas eu vou lhe pedir, porque já faltam 7 minutos, 8 minutos. Eu vou lhe pedir, então, que você dê uma pequena dica para quem está ansioso ou se sentindo ansioso nesse momento de pandemia, nesse momento de ficar em casa, de estar com a família cada vez mais, porque isso tá também... A gente passa mais tempo no trabalho, às vezes, do que em casa. Então, estar em casa já causa uma aflição. E estar com aqueles que a gente escolheu lá na eternidade, lá atrás, a estar agora, diariamente, talvez cause já um choque só em estar perto, né? Então, como é que você pode nos ajudar
ou ajudar a estas pessoas com pequenas dicas a respeito da ansiedade? Você tem 3 minutos. Então, existe um caso que é recente que eu tive que ajudar uma cardiologista amiga com relação a um caso que eu acho que é bem ilustrativo para isso que você colocou, né? Ela me trouxe a pergunta se era possível ocorrer uma síncope psicogênica, né? A pessoa tinha uma síncope, um desmaio fortuito, no momento em que estava à mesa com os familiares. E aí, com isso, ele passou a ter uma fobia de sentar à mesa com os familiares e não queria sequer mais se alimentar. E aí a gente foi estudando esse caso juntos, eu fui ajudando ela, e ela percebeu que aquilo realmente era psicológico, porque ele não aguentava mais ficar frente a frente com os familiares. Imagina o que é isso. Então ele preferia apagar do que confrontar a família. Para a gente ver como a mente da gente é complexa e é interessante, né? Pois bem, é preciso que a gente, sem dúvida alguma, tenha a possibilidade de autorreflexão, né? Com esse momento de aproximação. A gente está tendo uma grande oportunidade, uma grandiosa oportunidade de aproximação. Eu me lembro de Naum Castro, um grande palestrante, amigo meu, que fala justamente que tantas vezes são as situações em que as pessoas passam miséria, passam por pobreza extrema. Por quê? Porque se eles ganhassem dinheiro, cada um ia para um canto, nunca mais ia querer ver uma cara do outro. Então, passa pela situação de privação justamente para poder estarem juntos, para aprenderem a ter afeto, para aprenderem a conviver. A gente precisa desenvolver esse senso de convivência. E, mais importante ainda, João, desenvolver um senso de convivência conosco. Parar de fugir de si. Parar de fugir para o joguinho do celular, parar de fugir para a rede social, parar de fugir para coisas que ocupam a mente para que simplesmente a gente não tenha acesso aos nossos próprios pensamentos, para que a gente não se escute. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa se abrir para o autoconhecimento. Questão de número 919 do Livro dos Espíritos. Precisamos nos autoconhecer. É, sem dúvida, o grande convite da doutrina espírita para as nossas vidas. Empreender a tomada de consciência de si mesmo, para percebermos que a lei de Deus está nas nossas consciências. Então, é imprescindível essa tomada de consciência para que a gente verdadeiramente se afinize com essa lei e viva a felicidade que tanto aguardamos, tanto almejamos. Eu vou falar o que Tida falou. Tem que convidar você novamente, porque eu passaria a noite toda aqui conversando com você. Mas eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu já estou ansioso para fazer essa pergunta, que eu não ia fazer. Eu ia fazer lá no privado. Você gravou as 119 perguntas do Livro dos Espíritos? Do Livro dos Espíritos? Não, mas algumas a gente de tanto citar se lembra, né? A Porque 115. eu sei as perguntas, mas não sei em que número está. Mas eu me inspiro em vários autores que fazem isso. Edivaldo Franco faz muito disso. Então, às vezes eu tento gravar porque facilita na explicação, né? Eu acho que fica mais didático. Mas realmente eu gostaria, viu? Um dia, quem sabe, talvez na próxima encarnação eu consiga. Só decorando o número. Danilo, eu só tenho a lhe agradecer em nome de toda a equipe do ACEFRAC. Acredito que todo mundo que assistiu aí também adorou a sua explanação, adorou o tema, adorou a forma que ela está sendo abordada. Então, gostaria de lhe agradecer. Já lhe aproveitar, porque ao vivo vai ficar gravado, né? Então você não vai poder correr depois. Já lhe pedi uma oportunidade de a gente lhe ouvir posteriormente. Esse mês a gente vai só, aproveitando para dizer a todo mundo, nós só vamos falar sobre assuntos ligados ao psiquismo, às questões mentais, esses tipos de transtornos e questões que nos deixam, que nos afligem, né? Então, eu gostaria de lhe agradecer. Vou lhe dar a palavra para você fazer se você tiver algo para encerrar, e posteriormente fazer a nossa prece, que é assim que geralmente a gente encerra, que é com o nosso palestrante fazendo a prece final. Tá bom? Você tem 4 minutos, 3 minutos e alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, João.
Espero realmente poder voltar novamente. Eu não tenho qualquer pretensão de que essa minha fala esgote o tema. É um tema muito amplo, muito vasto. Confesso a você que nas minhas anotações eu pensei em falar muito mais coisas. Então, quem sabe a gente possa vir para uma parte 2 ou alguma coisa do tipo, ou para outros assuntos também, que com certeza a doutrina espírita libertadora de consciências vai nos trazer elucidações que são essenciais para as nossas vidas. Agradeço a paciência das pessoas, agradeço a atenção das pessoas. Eu acho que precisamos de oportunidades como essa para discutirmos assuntos que são cruciais na nossa vida. Quem nunca enfrentou ansiedade, na verdade, então é preciso, sem dúvida alguma, que a gente abra espaços como esse. E fico muito feliz em saber que a Cefrac está fazendo um mês inteiro sobre questões psíquicas, que eu acho que é, sem dúvida alguma, basilar. Eu não acho que é à toa que Joana se debruça sobre isso. Ela já sabia que iríamos precisar. Então, com certeza, teremos isso aí. Quem quiser saber mais um pouquinho, cola lá no canal Raciocínios Espíritas, do qual eu sou colaborador, junto a Flávio Santos, Ricardo Dib e outros tantos, né, que a gente está começando agora um grupo de estudos sobre o livro O Homem Integral. Então, se quiserem Como é o saber nome do mais Instagram? é Raciocínios Espíritas. Dá uma olhadinha lá. O meu Instagram também é o Danilo FS Cruz. Fiquem à vontade. A gente precisa de espaços assim para poder trazer informações de qualidade para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, nesse momento, eu vou pedir para que a gente busque uma postura de interiorização, uma postura de introspecção, que a gente busque uma respiração consciente, imprescindível para lidar com qualquer tipo de ansiedade, e que a gente, nesse momento, eleve os nossos pensamentos ao mais alto. De qualidade para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, Senhor Jesus, tu que desceste das mais altas constelações, pisa no solo dos nossos corações, plantando aí a tua semente desse teu evangelho libertador de consciências. Que a tua doutrina regeneradora possa alcançar em cheio os nossos corações e as nossas mentes, encontrando aí a necessária permeabilidade para trazer a sua doce influência benfazeja em nossas vidas. Que as tuas bênçãos possam ser por nós percebidas, visto que elas são incessantes. Que o teu amor possa ser espalhado por nós, em nossas mãos, nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos sentimentos, onde quer que estejamos. Que possamos contar entre os teus médiuns, os médiuns do teu amor. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. 33 segundos faltam. Muito obrigado mesmo. Várias vezes, muito obrigado. Acho que foi muito, eu vou dizer, alucinante, vamos dizer assim, porque faltou tempo para poder esgotar uma parte desse tema. Mas muito obrigado. Até a próxima e aguardo vocês domingo às 9 horas da manhã com a próxima palestra que vai estar disponível a partir de amanhã. Tá bom? Obrigadão, Danilo. Até a próxima. Até a próxima, meu caro. Um grande abraço.